Graças e paz, queridos irmãos, em nome de Jesus. Saudamos aos que nos visitam e aqueles que nos acompanham também de casa. Que o Senhor muito os abençoe com sua poderosa mão e com sua graça que tem nos acompanhado dia após dia. Abra a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós leremos apenas do verso 13 até o verso de número 17. 1 Pedro 2, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Oremos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e te pedimos encarecidamente que nos alcance, como tens feito, domingo após domingo, pregador após pregador. Temos ouvido a Tua palavra neste lugar. Ó Deus, que mais uma vez este que está à frente seja tão somente usado para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor e para a edificação do Teu povo. Dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, dá-nos o lugar de servos do Senhor, para assim recebermos a Tua palavra, glorificarmos o Teu nome. É a oração que a Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar essa mensagem perguntando a você, meu irmão, minha irmã, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem domina a sua vida? Quem cuida das suas necessidades? Quem o guarda do mal? Quem te preserva com saúde, segurança, paz? Quem é o seu Senhor? Quem domina sobre a sua vida? O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta em um grande período de perseguição. Entre os anos 62 e 68 depois de Cristo, Nero levanta-se fortemente contra os cristãos para aniquilá-los da face da terra. É um período em que pessoas são mortas, em que locais de reunião são destruídos, e há uma perseguição severa ao povo do Senhor. O próprio Pedro, que escreve esta carta em 64 depois de Cristo, sofre esta perseguição a ponto de perder a vida por causa do nome de Cristo, enquanto enfrentava as atrocidades do governo do seu período. Pedro, inspirado pelo Senhor, escreve esta carta para os servos de Deus daquele período e que, pela graça e provisão de Deus, chega até nós hoje, para entendermos com clareza quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Rei, quem domina sobre as nossas vidas e quem provê todas as coisas, como nos guarda do mal e dos perigos do nosso dia a dia. Na pequena parte do texto que lemos, vemos
especificamente a postura de um peregrino que ainda vive aqui e uma postura de sujeição às instituições humanas ordenadas pelo apóstolo, inspirada por Deus, essa ordem do apóstolo Paulo, para um povo que é livre, mas que esta liberdade não é para dar ocasião à carne. Para um povo que é livre, mas que esta liberdade não é para dar ocasião à carne. Por isso, nesta noite, nós vamos pensar no tema cidadãos dos céus em terra estranha. Cidadãos do céu em terra estranha. O que o apóstolo coloca diante de nós, queridos, já no verso de número 13, é a orientação de sujeitarmos-nos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, e ele segue no versículo 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Em primeiro lugar, em Cristo, devemos mostrar a devida sujeição àqueles que nos governam. A expressão sujeitai-vos a toda a autoridade constituída por Deus nos faz lembrar que, como cristãos, devemos ser bons cidadãos, submetendo-nos ao governo que está sobre nós. O que era muito diferente para os judeus zelosos dos dias de Pedro, que não reconheciam outro rei além de Deus e não pagavam impostos a ninguém além de Deus, dentro de um governo que chamamos de teocracia, em que é Deus quem comanda diretamente o seu povo. Lembre-se, Pedro é um judeu, contudo, convertido. Ele foi criado neste sistema em que ninguém recebia a honra senão o próprio Deus. Mas ele é orientado a escrever para nós, para nos mostrar que no Senhor, como cidadãos exemplares, precisamos nos sujeitar a toda a autoridade, pois toda a autoridade é instituída por Deus. Vou repetir: toda a autoridade é instituída por Deus. Pedro introduz esse verbo sujeitar-se como palavra-chave, um verbo que pode ser traduzido por ser sujeito, que significa colocar-se sob, subordinar-se, e nessa passagem é muito claro que ela se apresenta como sinônimo de obedecer no Senhor as autoridades instituídas por Deus sobre nós. O comentarista Adam Clarke diz o seguinte: o significado de Pedro parece ser o seguinte: os judeus consideravam ilegal obedecer a qualquer governante que não fosse de sua própria linhagem. O apóstolo lhes diz que devem obedecer ao magistrado civil, seja ele de que linhagem for, judeu ou gentil, e que exerça o governo sob qualquer forma. Quando o texto ainda coloca que essa sujeição deve ser a toda autoridade, o texto grego mais literalmente traduzido diz que é a toda a criação humana, ou seja, a toda a autoridade por Deus criada e colocada sobre nós. Refere-se ao ato através do qual o corpo de autoridade ou governo ele é criado. Este significado de toda a autoridade, queridos, é mais amplamente observado no mandamento que nos diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longos dias sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe aplica-se diretamente a reis e rainhas, presidentes, primeiros ministros, ditadores e déspotas que governam o povo e que precisam fazê-lo pela graça, e o fazem, melhor dizendo, pela graça de Deus, como também aos pais, patrões,
professores, superiores hierárquicos, entre outros. Lembre-se do que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 8, de 14 a 16. Pedir para que seja projetado, por favor. Provérbios 8, de 14 a 16. Diz o seguinte: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. 16. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. O texto diz ainda, queridos, que esta submissão a estes homens ordenados por Deus deve ser por causa do Senhor. Nós não obedecemos ao governo e não sujeitamos-nos a qualquer autoridade sobre nós, porque os mesmos são perfeitos ou porque nós somos bonzinhos, porque somos crentes e é o padrão nosso. Não, nós obedecemos porque há uma ordem da parte do Senhor. Como os governos têm a autoridade legítima de Deus, somos levados a obedecê-los, a menos, é claro, que eles nos ordenem a fazer algo que esteja em contradição com a lei de Deus. Nesse caso, somos ordenados a obedecer a Deus antes dos homens. É o que diz Atos, capítulo 4, verso 19. Atos 4, 19, que também pode ser projetado, por favor, nos diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Lembrem-se, esses homens foram enviados por Deus. É o que nos é dito no versículo 14, que é autoridades como enviadas por Deus. E isso já está claro no texto, e nós já entendemos que toda autoridade é instituída pelo próprio Deus. Mas o texto do versículo 14 ainda diz que eles são enviados com dois objetivos claros e amplos, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui, a grande maioria dos estudiosos identificam que estes homens, quando castigam os malfeitores e quando louvam aqueles que fazem o bem, eles cumprem a palavra de Deus. É característica daqueles que devem liderar com zelo, o tratar os seus liderados com justiça, ou seja, punindo aqueles que precisam ser punidos, como também louvando ou recompensando aqueles que fazem o bem. Basta que leiamos Romanos 13, do verso 1 ao 4. Por favor, projete para nós esse texto também. Romanos 13, do 1 ao 4, nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Não pense você que, se uma autoridade está longe da vontade do Senhor, ela está alheia à soberania de Deus. A autoridade, ela deve cumprir com a justiça e com louvor àqueles que fazem o bem. Mas lembrem-se, cada um de nós responderá diante de Deus pela forma como lidamos com o poder e os direitos e deveres que Deus colocou em nossas mãos. Quero voltar a perguntar: quem é o seu Senhor?
Pedro sofreu nas mãos dos governantes de sua época e ainda assim se submeteu por causa do Senhor e no Senhor. O que temos passado de perseguição e sofrimento para agirmos de forma diferente. Ele, o seu Senhor, através do apóstolo Pedro, te diz que você deve se sujeitar às autoridades por causa dele, do Senhor, e nele, no Senhor. Somos servos de Deus, é Ele o nosso Senhor. Obedeçamos ao Senhor, contando com a sua graça e com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas o texto continua no versículo 15, dizendo: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Praticando bem, nós silenciamos a ignorância dos insensatos. Pedro sabia que nossa conduta é uma forma de defender o Evangelho. Ele sabia que aqueles que nunca leram a Bíblia lerão nossas vidas. Portanto, é praticando o bem que silenciamos a ignorância dos insensatos. O texto que está diante de nós mostra que os cristãos devem viver em harmonia por meio do pedido que eles mesmos fazem em oração ensinada pelo Senhor Jesus a nós. Seja feita a vossa vontade, lá em Mateus capítulo 6, verso 10. A vontade de Deus é que continuem a fazer o bem, pois assim podem, então, silenciar aqueles que os acusam. A palavra que Pedro usa para emudecer é um termo que se refere a colocar uma focinheira num animal. Figuradamente, significa levar alguém ao silêncio, constrangê-lo, pelo bem, a ponto de o fazer calar. Nós temos os nossos direitos e devemos buscá-los. Nós temos aquilo que nos é devido. E temos meios pelos quais recorrer a esses direitos. Contudo, o que o apóstolo está dizendo aqui é: obedeça e em silêncio, como foi com muitos dos apóstolos, como foi com os mártires, como foi com os servos de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor enquanto está diante das autoridades e lembre-se do que Isaías disse a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo em Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Não há atestado maior de que confiamos na soberania de Deus, quando diante de injustiças, confiamos na ação poderosa e plena do Senhor, quando diante de malfeitos por parte dos governantes e dos nossos superiores, sejam eles em que classe for, nós calamos, fazemos o bem e fazemos o outro emudecer pelo bem que fazemos, como nos é orientado na sua palavra. Essa é a vontade de Deus. Faça o bem. Mantenha-se no caminho do Senhor. Não se deixe levar pelas astúcias dos inimigos, que muitas vezes nos enredam por caminhos de justiça pelas próprias mãos e nos levam a desobedecer, inclusive a Deus, muitas vezes devido à nossa ira e ao nosso furor e ao nosso senso de justiça, que muitas vezes nos faz querer lidar acima do que nos cabe diante daqueles que são nossas autoridades. Sujeição no Senhor. O silêncio dos homens dá espaço à voz de Deus diante dos ignorantes. A nossa ação falará bem alto diante dos erros dos algozes. Quem é o seu Senhor? Quem é que lhe guarda? Quem é que provê as suas necessidades? É o mesmo Senhor que nos diz que esta é a vontade de Deus.
fazermos emudecer aqueles que perseguem o povo do Senhor pela prática do bem. Ainda no versículo de número 16, o apóstolo continua: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Esta é uma palavra que é muito ouvida entre os evangélicos no Brasil hoje, que muitas vezes é cantada com uma plenitude, com uma certeza, com uma segurança, que aponta muito mais para uma libertinagem do que para uma confiança nos eternos decretos de Deus. Esta é uma palavra que diz que muitos interpretam de forma inadequada, e dizem: mas eu sou livre, em Cristo eu sou livre, e eu sou livre para fazer o que bem entender, e o mundo que me aceite, e o mundo que me ature, e eu não tenho ninguém que me ordene, eu não tenho ninguém sobre mim, porque Cristo me libertou, e verdadeiramente Ele me fez livre. E a libertinagem vai tomando conta dos lábios, dos pensamentos e das ações daqueles que não entenderam pela palavra de Deus, que nós somos feitos livres, não para agirmos dessa forma, mas para termos o poder de dizer não àquilo que é a nossa natureza. Liberdade, queridos, para um cristão é a condição de dizer não para o pecado, e nesse caso dizer não para a justiça com as próprias mãos, dizer não para o levantar-se e querer tomar conta da situação e resolver por si só. Liberdade, à luz da palavra de Deus, é nós sermos tirados do império das trevas e transformados para o reino do Filho de seu amor, e em transformados para o reino do Filho do seu amor, sermos guardados por um soberano Deus que não nos esquece em nenhum momento das nossas vidas e está cuidando soberanamente de cada passo do nosso viver. Não faça mau uso da liberdade. Martinho Lutero explicou o conceito de liberdade de modo breve, que ele era característico. Ele diz: um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Porque em Cristo fomos feitos livres, mas o próprio Senhor nos diz: sujeitai-vos, emudecei, fazei o bem, melhor dizendo, a ponto de emudecer, e assim usufrua da liberdade que Deus te deu. Você não está preso a nenhum governante humano, porque nós vivemos com o olhar na eternidade. Nós não estamos presos e limitados àquilo que passamos ou já passamos, ou estamos passando hoje, no nosso dia a dia, independente de quem te governa ou como te governa. Nós olhamos para algo soberano, para algo maior, para algo glorioso. Nós olhamos para a eternidade, onde viveremos diante do Senhor. Estaremos para sempre com Ele, governados pelo justo juiz, pelo Senhor que guarda e que cuida do seu povo. Louvado seja o seu nome. O que nos impede de servir a Deus? Somos livres por Ele, escravos livres, que amam o seu Senhor e não fazem mau uso dessa liberdade. Pergunto mais uma vez: quem é o seu Senhor? Quem é aquele que comanda a sua vida? Ele te dá liberdade, sirva-o como Ele ordena e de forma livre. Mas o texto que estamos trabalhando chega no versículo final para nos dizer: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Este é um versículo que traz algumas interpretações diferentes.
é dito que neste versículo, principalmente, não há uma ordem de valores de obediência. Você não tem primeiro que tratar com honra, para depois amar os irmãos, para depois temer a Deus e então honrar ao rei. Não é uma ordem de valores. De forma semelhante, não é uma colocação em dois quadros. Alguns intérpretes dizem que o texto está dizendo: tratai todos com honra, consequentemente amai os irmãos. Primeiro quadro. Depois ele vai dizer que o segundo quadro diz: temei a Deus, honrai ao rei. Não, essa é uma ideia que vem do paralelismo hebraico e que alguns tentam forçar para encaixar nesse texto, e ele não cabe muito bem. O que o texto está nos dizendo, o que Pedro está nos dizendo é: acima de tudo, tratai a todos com honra. Sobretudo, tratai a todos com honra, desde ao Deus Todo-Poderoso até àquele que te submete ou está sobre você como Senhor, como governante, como alguém que está acima de você. Tratai a todos com honra. Logo depois, Pedro pega uma ordem inversa do que a lei do Senhor diz, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo, e amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, como o próprio Senhor Jesus ensinou quando foi indagado a respeito do principal mandamento. E nessa ordem inversa, já que a questão aqui é entre seres humanos, a questão é relacional, o apóstolo Pedro coloca primeiro: amai os irmãos. Amai os irmãos. Esta colocação de amai os irmãos, queridos, é olhar para o próximo como um ser humano como você, que tem as suas diretrizes, que tem os seus ensinamentos, que tem os seus desejos, que diz entre os que governam quem é bom e quem não é, mas que precisa também ser amado. Infelizmente, queridos, infelizmente, de alguns anos para cá, cristãos têm se engalfinhado, têm entrado em combate por causa de governantes que não governam as suas vidas. Infelizmente, muitos de nós têm deixado o amor ao próximo, o amor com que Deus nos amou, para defender uma bandeira política, seja ela qual for, como se aquilo fosse a sua última investida da vida, e como se aquela garantia que aquele governo possa lhe dar fosse tudo aquilo que ele precisasse alcançar nesta vida. Misericórdia! Nós estamos deixando o amor com que Deus nos amou de lado, para nos confundirmos com pessoas do mundo que não conhecem o Deus Todo-Poderoso e o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Amai os irmãos, temei a Deus. A segunda parte que é colocada aqui, que na verdade é a primeira dos 10 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, como fechamento inicial daquilo que Pedro está colocando diante de nós. A nossa vida, ela deve refletir o amor que temos por Deus acima de todas as coisas. A nossa vida deve mostrar e deve ter atos que são de amor a Deus acima de tudo. E como amamos a Deus? Obedecendo às suas ordens, devemos, de forma conclusiva, como Pedro coloca aqui, honrar o rei, que é uma ordem inicial no texto que estamos lendo. Sabe, queridos, essas são orientações que precisam estar bem claras nas nossas mentes e nos nossos corações. Essas são orientações que precisam estar presentes na nossa vida. Quando Paulo estava sob prisão domiciliar, está registrado lá em Atos 28:30, ele ensinou o evangelho a todos os que foram até ele. Até mesmo aos soldados que o guardavam, esses soldados receberam as boas novas. Na verdade, a sua epístola
aos Filipenses, nela ele menciona o avanço do Evangelho, aonde? No meio de toda a guarda pretoriana, em Filipenses 1, verso de número 13. O apóstolo Paulo mostra que compreendeu bem o que é amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir as suas ordens, se sujeitando às autoridades sobre ele constituídas. Sabe, queridos, eu quero começar a caminhar para a conclusão, já convidar o louvor para estar conosco, pensando em 3 questões específicas. Primeiro, se você ainda não é um servo de Deus, ou se é um servo de Deus, mas como um não servo de Deus, teme as autoridades ou o resultado das eleições, sejam elas em que instância for, teme uma autoridade colocada sobre você no seu trabalho, teme de forma inadequada aqueles que foram colocados como senhores, ou melhor dizendo, como autoridades, soberanos é a palavra que Pedro usa aqui sobre a sua vida, você precisa conhecer o Senhor do Senhor, você precisa conhecer o Rei dos Reis, você precisa conhecer aquele que está sentado em um alto e sublime trono, naquele em quem eu e você podemos deitar à noite, repousar a cabeça e dizer: Senhor, em paz eu me deito. Você precisa conhecer esse Deus que te dá essa segurança. Agora, se você já serve a Deus, você precisa se fortificar ainda mais nessa palavra. Não se deixe levar pelo medo que muitos têm dos resultados das mais variadas colocações de autoridade sobre a sua vida, sejam eleições, ou sejam questões trabalhistas, sejam a respeito do estudo, ou até mesmo no nosso meio de serviço ao Senhor. Vamos confiar cada vez mais naquele em que nós confiamos, a quem nós servimos como Senhor da nossa vida. E por fim, eu quero refazer a mesma pergunta que venho fazendo desde o começo: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Que ordens você tem da sua parte? Cabe-nos agora correr para corrigir nossa conduta mundana e carnal quanto às nossas autoridades e buscar o padrão divino de conduta quanto a eles. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Lembre-se do que a palavra de Deus acabou de colocar para nós. Eu quero repetir o que diz o versículo de número 14. 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Seja para o castigo dos malfeitores ou para louvor dos que praticam o bem, ambos foram instituídos por Deus, colocados naquele lugar por vontade do Senhor. Basta-nos trabalharmos com o nosso direito, participar daquilo que nos é dado quanto às eleições, cumprir o nosso papel como cidadão e confiarmos naquele que estávamos há pouco cantando. Ele é o nosso Rei dos Reis, é Ele quem cuida da nossa vida, é Ele quem cuida de você, é Ele quem está como Senhor soberano. Deus não perdeu a sua autoridade como soberano sobre a tua vida. Deus não saiu do seu alto e sublime trono, e Ele está cuidando de absolutamente todas as coisas. Descansa no Senhor, descansa o teu futuro nas mãos do Senhor, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para orar comigo por nossa nação. Nós estamos às portas de um pleito eleitoral. Nós estamos já vivendo
esses movimentos ligados a essa instabilidade que o mundo tem. Mas eu quero lembrá-lo que nada saiu da estabilidade que Deus colocou enquanto soberano sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. O nosso viver está diante do Senhor. Não há por que temermos, não há por que nos amedrontarmos. O nosso futuro não é incerto, o nosso futuro não é algo que não está resolvido, escrito, decretado. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. E nós precisamos confiar na Tua boa e poderosa mão, que nos guarda, que nos protege, que nos dá o suprimento, que nos leva a bom termo, que nos dá saúde, educação, segurança e paz. Reaviva em nossos corações essa certeza, ó Deus, e nos faz passar por estes momentos em triunfo, porque somos filhos do Rei e somos guardados por esse Deus Todo-Poderoso, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos contigo, nos dá a Tua graça e do Teu perdão. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvor.